Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, aos trabalhadores aqui da casa, meu boa tarde, aqueles que nos veem e ouvem pela TV e Rádio Assembleia, eu queria dar, em alguma medida, continuidade ao tema que aqui já tem sido debatido por diferentes oradores, com relação à situação fiscal e orçamentária do Estado. Veja, há uma compreensão que, em razão da alteração do cenário econômico internacional, os estados, aqui eu coloco, falando dos estados nacionais, eles deveriam, sobretudo aqueles que eram mais dependentes da economia internacional, caso do Brasil, um país de economia bastante dependente, deveriam fazer ajustes fiscais. Portanto, o presidente Dilma, que inicia o seu segundo mandato, o fez aplicando um ajuste com requintes de crueldade, cortando políticas sociais, cortando investimentos absolutamente estratégicos, como, por exemplo, o investimento em habitação, que, além de ser necessário para conter o déficit urbano no Brasil, também é uma política com grande capacidade de geração de empregos. Portanto, um ajuste fiscal para os mais pobres. Portanto, uma opção. Da mesma forma, Sua Excelência, o governador Camilo Santana, também inicia o seu primeiro mandato cortando custeio na ordem de 20%. Em todas as pastas. Todas as pastas. Aqui eu já ocupei essa tribuna por diversas vezes, falando dos cortes na execução orçamentária, na saúde, na educação, em áreas estratégicas para o interesse público. Chega a pouco, e agora debatem-se nas comissões as mensagens relativas ao ciclo orçamentário aqui no Ceará. O plano plurianual e a lei orçamentária anual. Já havíamos votado a LDO, e naquela ocasião eu já havia ofertado mais de 30 emendas à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ofertando, portanto, uma alternativa a esse discurso de que só há um caminho. Esse discurso me incomoda muito, esse discurso do pensamento único, de que só há alternativa e que a alternativa sempre será a de apenar os mais pobres, de cortar os direitos sociais, de cortar o orçamento das políticas públicas sociais. Isto não é verdade. Podem repetir a exaustão, isto não é verdade. Só não há um caminho, que é esse do ajuste fiscal, para cortar os direitos daqueles que mais precisam do Estado e dos serviços públicos. Por quê que a presidente Dilma não suspende, ou ao menos diminui, o gigantesco, brutal, vergonhoso pagamento de juros, refinanciamento e amortização da dívida pública, que nada mais são que instrumentos de transferência dos mais pobres para o grande capital financeiro. Esse ano, 1.340 bilhões de reais. Portanto, seguindo este raciocínio, eu, como um parlamentar de oposição de esquerda a este governo, a esses governos, me sinto na obrigação aqui, mandatado que fui pelo povo do Ceará e exerço esse mandato em nome da Frente de Esquerda, formada pelo PSOL, PSTU e PCB, de ofertar emendas ao ciclo orçamentário, às leis orçamentárias, no sentido de demonstrar que algumas áreas estratégicas foram deixadas de lado ou não foram contempladas à medida de suas necessidades e que outras se mantêm com grande orçamento. Daí, doutora Silvana, deputados aqui presentes, ofertamos 49 emendas à Lei Orçamentária Anual, e aqui eu queria, sobretudo, destacar e elogiar o papel da nossa assessoria técnica. Destas 49 emendas,
nós estamos propondo, e aqui eu queria muito que a bancada do governo, através da sua liderança, se abrisse para como é necessário alterar a proposta orçamentária. Mais de 40 milhões para publicidade. Será que num ano de crise, alardeada aos quatro cantos, porque é esse o discurso, não pode melhorar a saúde porque está em crise, não pode melhorar a educação porque está em crise, não pode melhorar o salário do servidor porque está em crise. Por que então nós vamos dedicar mais de 40 milhões à publicidade? Será que, no momento de crise, a publicidade governamental, ela é uma prioridade? Portanto, nós estamos propondo a redução de 30 milhões em recursos de publicidade, do programa de publicidade, deputados e deputadas, o 19028, nós estamos propondo 30 milhões de redução. Para quê? Para a cultura. Fizemos várias emendas para a cultura, porque a cultura para nós é fundamental, sobretudo num Estado que tem pouca oferta cultural à sua juventude. Para o acesso à justiça, tendo em vista que a Defensoria Pública, inclusive essa emenda foi negociada, todas as emendas que fizemos foram negociadas com os sujeitos sociais envolvidos, todas elas. Propusemos emenda de combate a toda e qualquer forma de discriminação, de combate à discriminação racial, de combate à discriminação de gênero, de combate à homofobia. Fizemos emendas para a construção de adutora, isso negociado com o Ceará Agroecológico, com o Movimento Ceará Agroecológico. Emendas para a construção de adutora em Saboeiro, por exemplo, que foi indicada pelo Movimento Ceará Agroecológico, para a comercialização de produtos da agricultura familiar e ecológica, para o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Propusemos emendas de aumento de recursos para abrigos para crianças e adolescentes que tiveram vínculos familiares cortados por orfandade, porque foram vítimas de violência, porque seus pais não têm condições psicossociais de manter esse vínculo familiar, portanto, essas crianças vão para abrigos. Estamos propondo ampliar o recurso para esses abrigos, portanto, para essas crianças. Em resumo, todas as nossas emendas tiveram como condão propor a redução de programas orçamentários que, na nossa avaliação, não eram estratégicos e suplementar ou criar aquelas ações que, na nossa visão, na visão dos atores sociais com os quais nós nos relacionamos, são estratégicas. Portanto, eu repito, estamos propondo a redução da publicidade e dos gastos, deputado Roberto Mesquita, com viagens e eventos. Vossa Excelência, que inclusive ocupou hoje a tribuna, corretamente falando, do elevado gasto de R$30 mil por dia com fretamento de aviões a jato, nós estamos propondo redução de publicidade, redução de eventos, redução de viagens e redução de obras que, na nossa avaliação, não devem ter a contrapartida do Tesouro do Estado, como, por exemplo, o Aquário, que já consumiu mais de 150 milhões de dinheiro do Tesouro Estadual. Deste ponto de vista, isso nos permitiria uma folga de quase 40 milhões, que, eu repito, poderiam ir para enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, enfrentamento à violência contra mulheres, enfrentamento à violência contra a população LGBT, aumento da saúde, e aqui eu queria, na saúde, destacar, deputados, a implementação de ações para o financiamento de fórmulas alimentares para crianças com alergia alimentar, suplementação dos serviços para servidores, e aqui eu queria destacar o ISEC, os servidores que fazem uso do ISEC, nós estamos propondo 3 emendas: suplementação da atividade de assistência em fisioterapia, suplementação da atividade em exames, suplementação de assistência odontológica. Tudo isso para os servidores. Quando possível. Defensoria Pública, que já falei, cultura também, e
educação, meio ambiente, portanto, habitação. São várias as emendas que, obviamente, construídas de punho partilhado com movimentos sociais, com a Associação de Defensores, com o Movimento de Cultura, com o Movimento Ceará Agroecológico, com o Movimento de Mulheres, com o Sindicalismo de Servidores. Portanto, um conjunto de sujeitos sociais com os quais nós nos relacionamos e dialogamos de forma democrática e participativa. E aqui estamos propondo. E eu quero, portanto, perguntar à bancada do governo, antes de ouvir, obviamente, aqui a parte do deputado Roberto Mesquita. Qual é a posição da bancada do governo? Vai querer manter esse recurso para publicidade, viagens e eventos? Vocês estão querendo dizer que, por exemplo, se porventura, eu não quero crer que a bancada do governo irá derrotar essas nossas emendas. Eu quero crer que isso não acontecerá. Mas em acontecendo, deputado Roberto Mesquita, quer dizer que então o recurso de publicidade é mais importante do que suplementar os abrigos para crianças e adolescentes? Quer dizer que o recurso de publicidade ele é mais importante do que permitir a fórmula, deputada doutora Silvana, permitir a fórmula a crianças e adolescentes que são vítimas de alergia e intolerâncias alimentares, que só contam com essa fórmula para sobreviverem? Quer dizer que o recurso de publicidade é mais importante do que construir adutora ou promover a agricultura familiar e ecológica? Deputado Roberto Mesquita, eu não quero crer que a bancada do governo irá derrotar estas nossas proposições, que tem como único fito aqui não se trata de outra coisa senão cumprir o nosso mandato. Nós somos oposição ao governo, não somos oposição à sociedade. Ao contrário, ao realizarmos estas emendas aqui, nós estamos cumprindo a nossa função como deputado. E a função para a qual eu fui colocado aqui foi, entre outras coisas, fiscalizar o orçamento e tentar aprimorá-lo. Portanto, é este o aprimoramento que nós queremos. E entre tantas as coisas que nós já batemos nessa tecla desde o início do mandato, é uma obra que me parece o símbolo do descaso com o dinheiro público, que é o aquário. Entre todas as nossas emendas, eu queria destacar essa. Nós propusemos reduzir o dinheiro do aquário para colocar esse recurso do Tesouro do Estado em políticas sociais. Deputado Roberto Mesquita. Deputado Renato Roseno, a sua fala, ela tem a responsabilidade de estar totalmente em consonância com suas atitudes. Há alguns meses atrás, nós votamos aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E foi o senhor que apresentou mais emendas, notadamente nessas áreas que modificam as políticas necessárias e essenciais. E a LDO é a mãe da lei orçamentária. Portanto, tudo que o senhor está propondo nessas emendas já está lá petrificado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu queria lhe parabenizar, dizer que, sabemos que a quantidade de recursos em um Estado pobre, ela é uma realidade. Nós temos poucos recursos para a quantidade de problemas que nós enfrentamos. Entretanto, se nós melhor aplicarmos esse pouco recurso que o Estado do Ceará dispõe, nós faremos um Ceará melhor. E até políticas como essa que nós iremos enfrentar amanhã, de aumentar a tributação, com um olhar mais cuidadoso na lei orçamentária, nós veremos que poderemos economizar em ações que são como essa do aquário, que o Estado do Ceará já deixou lá 150 milhões. O que representa esses 150 milhões? 2 anos dos aumentos de impostos que o governo quer impingir à sociedade amanhã. O impacto, segundo o que o secretário da Fazenda diz, o Estado do Ceará irá ter cerca de 60 milhões de aumento nas suas receitas. Portanto, só o que gastou com o aquário equivale a 2 anos e meio dos aumentos de impostos. O governo erra
ao construir o aquário e chama o povo para pagar a conta. E eu creio que o povo aceita pagar a conta para melhorar a saúde, para melhorar os abrigos para as crianças, para melhorar o que o senhor destaca das suas emendas. Portanto, parabéns, deputado Renato Rosendo. Eu agradeço, deputado Roberto, e agradeço também a generosidade da presidente, e já parto à conclusão. Em resumo, eu queria fazer um resumo do meu pronunciamento. Nós estamos propondo, em todas as nossas emendas, reduzir recursos de publicidade, viagem, evento e aquário para colocar dinheiro em saúde, educação, assistência, enfrentamento à violência e agricultura familiar e ecológica. Portanto, para que fique bem claro para o povo que nos escuta, o que é mais importante? Colocar dinheiro em saúde e educação, em segurança e assistência social, ou transferir recursos para a publicidade governamental. É disso que se trata. Eu repito, quero deixar aqui em alto e bom tom. Num dia, hoje eu estava lendo, acabo de ler uma mensagem, na verdade, uma bela proposição da ministra Carmen Lúcia, com relação à prisão do líder do governo no Senado. Hoje o Brasil amanheceu com o líder do governo no Senado preso. Preso. Portanto, um momento em que a política ela dá péssimos exemplos. Péssimos exemplos. O senador Delcídio Amaral foi preso hoje às 7 da manhã, porque estava, essa é a acusação que soubemos pela imprensa, que estaria o senador líder do governo no Senado interferindo nas investigações da Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia, ela disse algo que me pareceu bastante apropriado. Na história recente, e eu peço a atenção de Vossa Excelência, na história recente, houve um momento em que acreditamos que a esperança tinha vencido o medo. No julgamento da ação 470, verificamos que o cinismo venceu a esperança. Agora, ao que parece, estamos constatando que a disfarçatez venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça, a decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público. Não se confunde imunidade com impunidade. A Constituição não permite a impunidade a quem quer que seja, disse a ministra Carmen Lúcia. Portanto, eu queria finalizar dizendo isso. Num momento e num dia em que a sociedade brasileira acorda com mais um péssimo exemplo oriundo da política, eu quero alertar aqui que, primeiro, nem todos são iguais na esfera política, e segundo, nós aqui no cumprimento do nosso mandato, estamos ofertando ao governo a possibilidade de melhorar o seu orçamento, tirando dinheiro de áreas que não são estratégicas para o povo e colocando dinheiro em áreas estratégicas para o povo. Saúde, educação, cultura, assistência social, segurança, agricultura familiar. Portanto, eu peço aqui, sobretudo, sensibilidade e consciência, e finalizo, senhora presidente, agradecendo sua generosidade, a liderança do governo para que não nos derrote, porque não serei eu a ser derrotado, não vai ser o parlamentar ou aqueles que fazem oposição ao governo, seria a sociedade cearense. Era isso, senhor presidente.